Introdução aos recursos de glosa, né? Vamos falar daquele momento ali onde ninguém fica feliz, né? O operador ali cortando o pagamento do prestador, e o prestador aguardando aquele pagamento. Então, geralmente é um momento de bastante conflito, e ele tem muitas causas, né? E é isso que a gente vai discutir hoje. Vamos começar falando primeiro o que é a glosa, né? Eu não sei se todos aqui têm conhecimento desse nome glosa, né? Mas quando você busca lá no dicionário, quando a gente vai falar de glosa, ele fala que é a supressão total ou parcial de uma quantia averbada no escrito. Eu trouxe esse conceito do dicionário porque eu gostei muito, porque ele faz uma relação muito legal com o que a gente vem conversando, né? Uma supressão, ou seja, total ou parcial. Eu deixo de pagar ou de autorizar, ou seja lá qual for a questão, eu suprimo ali total ou parcialmente uma quantia que está averbada no escrito, ou seja, que está num contrato, que está num combinado, que está em algum lugar ali que foi previamente ajustado entre as partes. E aí, como segundo conceito, ela fala, é uma observação crítica ao comportamento de alguém. É uma desaprovação, uma censura, né? Então, não é simplesmente ali a quantia averbada no escrito, ela também é uma crítica ao comportamento, é uma desaprovação e uma censura. Então, acho que são dois conceitos que explicam muito bem o que significa a glosa, principalmente na área da saúde, né? Não sei se vocês sabem, glosa é um termo que não é só usado na área da saúde, tem alguns órgãos do governo, como os fiscais de tributos, eles usam esse termo também, né? Então, na área da saúde, essas duas explicações aqui do dicionário, acho que caem muito bem. Mas, na verdade, o que é a glosa dentro do dia a dia aqui, né? Da relação operador e prestador? Ele é um processo onde a operadora contesta uma solicitação. Então, pressupõe ali que houve uma solicitação e essa operadora analisou e ela faz uma supressão total parcial ou faz alguma crítica ou desaprovação sobre aquela solicitação. Eu trouxe aqui uma visão mais ampla, tá? Isso é super polêmico, mas eu achei interessante a gente, pelo menos, trazer isso para vocês refletirem, né? Ela é uma solicitação que pode ser em autorização ou ela pode ser em pagamento, né? Hoje a gente discute glosa muito limitado ao conceito de pagamento, né? Aquela que cai sobre o faturamento. Mas a glosa também pode ser sobre uma autorização. E aí eu vou fazer uma breve introdução aqui, mas a gente volta ao principal, que é sobre o faturamento. É de um prestador de serviço. E ela produz duas consequências, né? Que essa é a grande diferença aqui que eu quero conversar com vocês nessa divisão aqui. Ela pode trazer uma negativa para o atendimento, ou seja, devido àquela condição ali que foi glosada pela operadora, eu não realizo o atendimento ou eu não faço um pagamento de uma fatura. Essas são as duas consequências quando eu falo de glosa, né? A gente sabe que tem muitas outras, mas para essa introdução aqui, a gente pode simplificar nessas duas. Quando a gente fala de negativa, para a gente visualizar esse processo, para ficar mais claro na nossa cabeça ali como é que funciona esse processo de glosa, imaginem que todo o atendimento, ou todo o processo de atendimento ali, ele demanda uma solicitação, tá? A gente sabe que tem operadora que não tem, mas a grande maioria tem. Então, isso gera uma solicitação. Seja ali pelo autorizador, seja através de um e-mail onde você manda uma solicitação de autorização, seja ali nas maquininhas das antigas maquininhas de POS, que era aquela maquininha de cartão, onde você passa o cartão do beneficiário, ela sempre gera uma solicitação. Isso vai lá para a operadora passa por uma série de critérios que podem ser sistêmicos, podem ser técnicos, podem ser administrativos, independente de qual a conduta lá, a operadora faz uma análise e aí ela devolve. Isso pode ser uma glosa ou pode ser uma autorização. Quando é uma glosa,
Dependendo do caso, há a possibilidade de fazer uma correção. Então, vou dar um exemplo. Passou o nome do usuário lá errado. Em vez de colocar do filho, colocou da mãe. E aí era um pediatra, e aí o autorizador devolveu e falou assim, ó, o pediatra não pode atender uma paciente de 35, 40 anos. Né? E aí você vai lá e faz uma nova solicitação, agora no nome correto da criança, e aí você vai ter ali a autorização. E a consequência deste processo, pelo menos deveria ser essa consequência, e é isso que eu quero trazer para a reflexão de vocês, ela é ou atende o beneficiário ou não atende, e encerra o processo. Qual é o custo do prestador nesse conceito aqui? É simplesmente o esforço e o tempo ali da atendente ou do profissional que está fazendo a solicitação, de fazer aquele atendimento, fazer a solicitação para a operadora e receber. Tem um custo? Tem. Tempo, funcionário, sistema, ocupando ali agenda de outras pessoas. Então, tem ali um custo, mas é um custo muito mais limitado. Já ao contrário do faturamento, né? Então, no faturamento, o conceito é muito parecido, só que qual que é a grande diferença? O atendimento já aconteceu, tá? O atendimento já aconteceu, ou seja, já tive todo o custo ali. Já teve lá o atendimento da recepção, o médico fez o atendimento, se tiver material, usa, um enfermeiro, dependendo dali da situação. Então, você já utiliza todo esse custo para dentro do processo, para depois fazer o envio para a operadora. Então, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Só que aí você faz a solicitação, que é o faturamento, passa ali por um processo de crítica, que também pode ser sistêmico ou não. Ele gera ali uma crítica e, na grande maioria dos casos, a operadora não faz o pagamento. Então, se tiver um problema ali, você cobrou 100 e ela achar que tem um problema, ela paga 50. E os outros 50 são apontados ali como uma divergência. Então, você já tem um problema aí, já, né? Depois, você tem que aguardar a liberação dessa informação. E geralmente acontece quando o prestador faz o pagamento, ou seja, ele libera a informação que ele glosou ali só no dia do pagamento. Depois que você tem acesso a essa informação, você analisa ali qual foi o motivo alegado, identifica se ela é correta ou não. Se for correto, tudo bem, encerra ali o processo, mas você teve ali um esforço, um custo ali importante até chegar naquele momento. Mas talvez não, talvez a operadora fez ali o apontamento de algo que você não concorda. E aí, a partir daí, você gera um novo processo. E aí você vai ter uma área específica, que é a que a gente chama de recurso de glosas, ou vai ter um profissional dedicado, ou pelo menos um tempo dele dedicado para fazer esse processo. O que ele faz? Analisa, verifica ali os motivos apresentados pela operadora, se for documento ele levanta, se for alguma correção ele corrige, se for alguma justificativa específica ele vai lá e faz a defesa, explica por que ele cobrou aquilo, encaminha lá para a operadora, que passa por um processo muito semelhante, né? Faz ali o envio, processa, depois o pessoal lá da operadora vai analisar esse procedimento e vai devolver falando, olha, você tem razão, eu vou te pagar, e não, você não tem razão, eu mantenho aqui o meu apontamento, a minha glosa. E aí se repete um ciclo, que você vai até o momento que uma das partes decide ou desistir ou entender que concluiu ali o processo. E aí a consequência desse tipo de glosa é muito maior, né? Você tem o esforço e o tempo de todo mundo, de toda a equipe, desde a recepção do médico, do faturista, do cara do recurso de glosa, você já fez esse atendimento, você desprendeu recursos ali também, às vezes tem insumos, materiais, medicamentos, sala, enfim, tem uma série de coisas. Esse atendimento é realizado e no final você não recebe. Toda essa explicação aqui é para dizer para vocês o seguinte: o recurso de glosa não vai fugir muito do que a gente vem conversando aqui quando a gente fala de faturamento. A glosa tem que ser vista ali
com um olhar diferente, né? De identificar ali qual é o ponto e trabalhar ele independente se ele está dentro do faturamento ou não. Mas tem uma coisa que a gente precisa entender, e eu quero que vocês levem isso para o resto da nossa conversa aqui, né? Que a glosa, na verdade, ela é uma aberração do sistema, né? A glosa é uma invenção do nosso processo da área da saúde. Ela não deveria existir, né? Poucos mercados, como eu disse aqui o exemplo lá do Sky, mas assim, que nem entra na relação de consumo, mas para não dizer que é o único, mas eu não conheço outro, que tem essa relação de que você faz o atendimento, cobra, e a pessoa te contesta sobre aquilo que você está cobrando, né? Então, a glosa ela tem que ser vista como uma benção, é algo que não deve existir, é algo que deve ser eliminado dentro do nosso processo. Ela é decorrente ali de uma série de problemas tal, mas esses problemas precisam ser corrigidos para que no próximo faturamento eles não venham a acontecer. Esse é o olhar que a gente tem quando a gente fala de glosa, né? Mas já que elas existem, né, e pelo jeito vão persistir por mais por um bom tempo ainda no nosso mercado, nós precisamos compreender que ela também pode ser vista como uma oportunidade, né? É aquele eu não vou chamar de mal necessário, porque ele não é necessário, né? Mas ele é aquele problema que você pode tirar algum aprendizado. Então, quando a gente fala em glosa, você tem que também enxergar a glosa como uma oportunidade de apurar uma correção, ou apurar um aprendizado, ou fazer um treinamento, ou identificar alguma área que está com alguma deficiência, né? Então, é um olhar que a gente precisa trazer também quando a gente fala de recurso de glosa. Porque no final das contas, né? No final das contas, a glosa ainda cai sobre o faturamento. Como o faturamento é a última ponta do processo, né? Eu tenho repetido bastante isso para vocês, né? O faturamento é a última ponta, é ele que apresenta ali a foto, né? O momento fatídico da entrega do faturamento, a glosa ainda recai sobre a área, né? E ela recai ou porque fez alguma coisa, ou porque deveria ter visto que alguém não fez, né? Então, como faturamento, a gente precisa perceber que a gente precisa sair da caixinha, né? Não basta ficar lá só na área levando porrada para mandar, levando porrada quando não recebe. A gente precisa ter um olhar ali de expandir, de sair um pouquinho do nosso dia a dia para provocar ali, distribuir essa responsabilidade para as outras áreas. E a glosa, ela é um excelente momento para se fazer isso, porque tem uma frase que eu gosto muito que é falar que é contra fatos não há argumentos, né? Quando você gera uma glosa ali, você tem um fato. E através desse fato você tem condições de apurar o acontecido e levar isso para o gestor da área que pode ter gerado esse tipo de problema na glosa e mostrar para eles os impactos de que isso gerou em cima daquela falta de atenção enfim, a gente não deve nem julgar, né? Mas a gente tem que levar isso daí falando para ele, olha, é interessante a gente cuidar disso para que no final das contas a gente não tenha esse prejuízo todo que eu contei para vocês, né? É até uma fala que vocês podem usar, né? Olha, a gente ocupou agenda, ocupou atendente, ocupou médico, profissional, insumo para chegar no final e não receber. E essa frase, eu não lembro de ter apresentado ela ainda para vocês, mas eu gosto muito delas. Eu, quando tenho oportunidade, eu coloco ela nas minhas apresentações, que é do Peter Drucker, que ele fala assim, ó, não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Quando eu olho para essa frase assim, ó, o recurso de glosa é o cara que vem na minha mente, né? Não adianta você ser impecável, ser uma área espetacular em recurso de glosa, não perder prazo, responder tudo bonitinho, tal, porque ele não deve existir, né? O recurso de glosa, como eu comentei com vocês, é uma aberração. Então não adianta você ser eficiente naquilo que é inútil, que não deveria ser feito, né? Mas isso não quer dizer que eu não deva fazer, né? E nem deva ser ineficiente.
mas é algo para a gente levar com a gente, é reflexão, tá? São conceitos que a gente tem que ter na nossa cabeça para colocar energia naquilo que é importante, naquilo que vai trazer resultado, que vai mudar o jogo ali do nosso dia a dia. E aí eu vou falar um pouquinho do cenário, né? Por que que a gente vive esse cenário hoje de glosa, né? Ele não é novo, ele é algo que já acontece há bastante tempo. E ele vem de um processo muito mal feito, muito mal gerido ali do passado, onde as operadoras e os prestadores, eles alimentaram por muito tempo uma relação de conflito, né? Sempre houve as questões de quebra de braço, sempre, né? Sempre houve essa briga, o operador é ruim, o prestador está usando de má fé para cobrar o que não deveria. Essa relação sempre foi muito mal alimentada, né? A gente em nenhum momento ali sentou para fazer um diálogo construtivo de falar, olha, onde eu errei, onde você errou, vamos acertar daqui para frente. Muito pelo contrário, a gente sempre apontou o dedo um para o outro e a gente faz isso até hoje, tá? A gente faz isso até hoje. Não sei se eu comentei com vocês aqui, quando eu ia fazer uma negociação e a gente levava, e tinha o hábito de levar alguma coisa importante na mesa de negociação, né? Levar uma oportunidade, levar uma mudança que pudesse agregar valor. Quando a gente apresentava isso, a primeira reação do prestador, você olhava a cara dele, você lia assim, era qual é a pegadinha, né? Era isso que passava no prestador. Eu não estou entendendo, esse cara está me trazendo uma oportunidade, por quê? O que que ele quer de mim, né? E até você quebrar isso era uma luta, mas muito por causa desse cenário que a gente construiu. E isso também é muito decorrente da falta de transparência que a gente tem, né? Esse era um outro fator assim que eu admirava muito assim, quando a gente ia fazer um processo, uma negociação com o prestador, ou quando a gente levava essa oportunidade, a gente levava os nossos números e os prestadores ficavam assim assustados. Eles falaram, cara, esse cara está trazendo número aqui, como se a gente estivesse fazendo né, um absurdo, assim. Pô, esse cara está querendo ser transparente ou está querendo me enganar, né? E no final das contas era essa a impressão, querendo me enganar. Mas a gente precisa ter transparente, né? Quando a gente leva para a mesa os problemas, quando a gente fala de glosa de forma aberta, fala assim, olha, você está me glosando questões aqui, cara que está no contrato, ó. Vamos sentar aqui, eu vou te mostrar, está aqui, assinado por você. Vamos ver qual é o ponto. Quando a gente leva essa transparência, geralmente as coisas funcionam muito bem. Óbvio que a outra parte tem que querer, né? Mas quando tem transparência, você vê que essa relação, essa quebra de braço e falta de diálogo, ele vai mudando aos poucos, né? Não é uma mudança de mentalidade, mas ela muda, assim. Eu vivenciei isso com muitos prestadores. Mas hoje o que a gente tem em mesa é isso: quebra de braço, falta de diálogo, falta de transparência, e aí a gente cria um mecanismo que só piora as coisas, né? O prestador, já sabendo que vai ter uma glosa ali, coloca uma gordurinha dentro da conta, acrescenta ali umas cobranças, já contando que vai ter uma glosa para receber um pouco perto do que realmente ele prestou de atendimento, e a operadora muitas vezes usa a glosa como um recurso, como uma meta, né? Então, tem áreas dentro da operadora que tem metas lá para fazer glosa. E aí gera isso como um recurso de gestão, o que é muito ruim, né? Como eu disse, a glosa é uma aberração. A gente não pode considerar que ela é um mecanismo de regulação, que ela é um mecanismo de gestão, que eu posso baixar custo com glosa. A gente não pode usar esse olhar para quando a gente falar de glosa, mas é o que acontece na prática por causa desse cenário que a gente construiu. E se ele fosse bom e se ele fosse acertado, as operadoras não estariam passando pelo cenário que eles estão passando, né? A gente mostrou um pouquinho aqui como é que foi o 2022 para as operadoras, foi
muito ruim, foi um ano muito ruim. O ano de 2023 saiu lá o novo painel contábil, melhorou, mas bem pouquinho. Então, a gente sabe que esse modelo que a gente usa hoje, ele já é fadado a morrer há muito tempo. Eu não sei porque que ele ainda está sobrevivendo até hoje, né? Mas é um modelo que não funciona e não é bom para ninguém. A gente falou também um pouquinho sobre impacto financeiro. Hoje vocês conseguem, espero que vocês consigam ter uma dimensão melhor, né? Imaginem aí o impacto que tem dentro de um hospital, por exemplo, quando a gente fala de uma glosa de 30%, que é algo que a gente sabe que existe no mercado, né? Você imagina, eu gosto de fazer essa associação, o povo não gosta muito, mas eu acho que quando dói na carne fica mais fácil da gente aprender. Imaginem que no dia 5 lá no dia do seu pagamento, o teu empregador faça lá uma glosa de 30% no teu salário, desconte 30% do salário sob a alegação que você errou algum processo. Que você deixou de cobrar uma guia lá, tal, né? É mais ou menos isso que a gente tem feito na relação entre prestador e operadora. É, e aí você imagina como é que você vai pagar suas contas, aluguel, conta de luz, água, escola de filho, enfim. Na relação nossa aqui com os prestadores, não foge dessa mesma analogia, né? Então, por que que esse sistema ele é tão perverso e por que que ele afeta tanto ele tem um impacto financeiro muito ruim? Primeiro, porque ele é causa e porque ele também é consequência, né? Imaginem, é, dentro daquela conversa que nós tivemos sobre fluxo de caixa. Então, a operadora tem lá o fluxo de caixa dela e ela já fez a previsão lá que ela tem umas contas para pagar, as faturas chegaram lá para pagar e ela tem lá a receita que ela recebeu com as mensalidades. Só que naquele mês me entra uma conta ou entram várias contas e o fluxo de caixa estoura. Aí a operadora tem lá uma receita de 1 milhão e tem lá de despesa com conta médica 1.200.000. 1.300.000 para fazer conta de padaria aqui. 1.300.000. O que que a operadora faz? Não tem dinheiro para pagar. E aí ela vai começar a arrumar formas de fazer isso. Ou prorroga a conta, ou pede parcelamento, ou faz o que nos cabe aqui hoje explicar, que é a glosa, né? Ela gera a glosa, como forma de diminuir esse dinheiro do mês para poder cumprir ali com a programação do fluxo de caixa. E por que que isso acontece? Por dois fatores muito importantes. Primeiro, imprevisibilidade. Com raríssimas exceções, para falar a verdade para vocês, eu nunca vi na prática um trabalho muito bem feito disso. Eu vi pequenas iniciativas sobre isso. A operadora não tem noção do que vai acontecer no mês seguinte. Ela sabe lá que tiveram 1.000 internações, 50.000 consultas, só que dificilmente ela consegue converter isso em dinheiro. Por que que isso acontece? Porque o modelo que a gente tem hoje, que é o, o fatídico Fee for Service, que é a conta aberta, ele imputa uma série de despesas dentro de uma internação ou dentro de um atendimento que a operadora não tem como saber. O Emerson estava falando para vocês aí, materiais e medicamentos. Não tem como a operadora saber todos os materiais, todos os medicamentos que ela usa. Então, ela nunca tem certeza do que vai vir ali dentro do mês. Ela não consegue fazer uma projeção adequada. Como eu disse, eu não vi nenhum modelo impecável, tá? Eu já vi muitas projeções que ficavam muito perto, mas qualquer desvio, um paciente mais caro, uma conta ali que não estava esperado, que estava represada, ou um hospital, que é muito comum isso, o hospital teve um problema no faturamento e acumulou ali um período, ou está precisando fazer caixa e aí junta aquele monte de conta, antecipa tudo e manda. Então, mesmo com os processos de provisão, é muito difícil. Mas no final das contas, tudo isso é relacionado a controle e gestão, tá?
e aí a operadora acaba usando o recurso da glosa para fazer a gestão financeira dela. Do outro lado, aí é a consequência, né? O prestador também tem a programação do fluxo de caixa dela. Quando ele gera a fatura ali, ele já está contando que ele vai receber esse valor no mês seguinte. E ele tem as programações dele. Pagar salário, pagar fornecedor, pagar aluguel, enfim, tem uma série de contas ali que ele tem que arcar e que ele programou contando que esse faturamento foi enviado para a operadora. Mas ele também não tem certeza desse recebimento, muito por causa desse cenário que está aqui implantado hoje, que a gente está discutindo aqui, que é o cenário das glosas. E aí vocês imaginam, vou voltar aqui o exemplo, né, para trazer para o dia a dia de vocês. Imaginem o seguinte, que você vai arrumar um emprego, que você vai prestar um serviço, e o cara fala assim, ó, eu só vou te pagar daqui 90 dias. Durante 90 dias você vai ter que pagar a conta de água, de luz, aluguel, todas as despesas da sua casa, para só daqui 90 dias você receber esse valor. E é isso que a gente tem feito com os prestadores da área da saúde, né? Essa demora, esse dinheiro que vai pingando quando você vai fazendo recurso, ou que nem vem, né? Ele vai ali criando uma dificuldade para o prestador de fazer a gestão financeira dele, ou seja, para pagar as contas. Que no final das contas é isso. O prestador está se virando ali para tentar arcar com as suas responsabilidades. E eu também não posso deixar de dizer para vocês, que é aquilo que a gente também conversou no curso de gestão, que o prestador vive de lucro. Ninguém trabalha de graça, nenhuma empresa quer trabalhar para não ter resultado, né? Então, além de tudo isso, ainda tem que ter lucro, né? E aí começamos a gerar essas confusões aí de gerar cobrança a mais, ter que antecipar faturamento. A gente acaba gerando uma série de problemas dentro do fluxo do processo e da gestão dentro das nossas áreas, simplesmente para tapar esse buraco que a glosa gera e que essa falta de confiança ali de previsibilidade dos pagamentos acaba imputando ali no dia a dia das áreas, principalmente das áreas financeiras. E aí, diante de tudo isso que eu comentei com vocês, né, dessa confusão toda, não tem como ter outro resultado, gente, não tem como ter. Gera desconfiança, não tem confiança, você não pode ter a certeza que você vai receber, você não tem a certeza que aquele atendimento realmente vai vir da forma que deveria vir, ou seja, é só gerando mais desconfiança, e onde tem desconfiança, isso retroalimenta para mais desconfiança. Tem um outro problema também, que é envolver o paciente. A gente sabe que a glosa a única forma do prestador se defender ali é acabar envolvendo o paciente, ou cobrando dele essa glosa, é uma forma de pressionar o operador ali para fazer, apesar de isso ser proibido, tá? Tá na resolução, tá nos contratos, não poderia cobrar esse tipo de coisa, mas é um recurso que o prestador tem ali para fazer pressão sobre a operadora. Sem contar quando tem suspensão ou não atendimento por causa de uma glosa. No final das contas, acaba prejudicando o principal interessado ali no processo, que é o paciente. Então, como a gente vem falando aí, né, não tem ninguém feliz, é um modelo que não funciona para ninguém. Mas a gente tem muita dificuldade de achar uma solução e de fazer uma mudança. Uma das alternativas que tem se discutido muito é a mudança do modelo de remuneração, que é trazer pacotes, ou modelos que são menos imprevisíveis, para ver se a gente melhora um pouquinho essa dinâmica aqui, principalmente da área financeira e dessa relação de desconfiança, né? Mas hoje é isso que a gente tem na mesa e é um cenário bastante conflituoso
vira e mexe, isso está na mídia. Quando tem congresso ou tem algum evento, esse assunto sempre vem à tona, isso é sempre jogado na mesa, e isso eu falo para vocês há pelo menos 15 anos aí que eu frequento esse tipo de evento, né? Então a gente está há 15 anos falando do problema, mas não consegue achar uma solução. E ainda isso acontece de forma meio indireta, mas ainda eu espero que não chegue, mas eu ainda vejo um momento ali que a gente vai começar a envolver judiciário nesse processo de glosa. Eu vou trazer alguns números aqui para vocês de pendências que a operadora tem com prestador, assim, são cifras assustadoras, né? Não é algo que a gente discuta e faça o que a gente faz sempre no nosso mercado, né? Vamos fazer uns 50-50 aqui. É muito dinheiro que está na mesa. E aí eu acho que em algum momento isso vai acabar respingando para o judiciário, né? Então, se a gente não tiver capacidade de resolver as nossas relações de forma em parceria, isso vai acabar tendo intervenção de um terceiro, seja da ANS, seja do judiciário, mas isso ainda vai acabar se desdobrando para algo não muito bom para essa relação que já também não é boa, né?